Olá, aqui é o Caio do site empreendedorcurioso.com. Seja bem-vindo a mais uma videoaula de Excel básico. Hoje eu vou ensinar aqui como que fazer o PROC-V duplo. E de uma maneira bem simples. A gente tem algumas maneiras de fazer a parte do PROC-V duplo, utilizando diferentes funções, mas eu vou colocar aqui a maneira que eu acho mais fácil. Se você ainda não sabe o que é um PROC-V, eu recomendo que você assista esse vídeo que eu estou indicando aqui no card e colocando aqui na descrição, ou se você quiser procurar no nosso canal, que é a base do PROC-V, que é ele de maneira simples, e eu vou fazer ele aqui de maneira com mais de uma condição. Então, eu coloquei aqui um exemplo pequeno, aqui uma lista pequena, que no caso aqui a gente tem a lista de vendedores. Então aqui eu tenho 3 vendas da Maria, 3 vendas do Pedro e 3 vendas do José. Aqui é o produto, né, categoria de produto. Então a Maria aqui, eu vou selecionar a célula dela aqui. A Maria, ela vendeu produto feminino, masculino e infantil. E aqui foi o total de vendas. Assim como o Pedro, ele também vendeu produto feminino, masculino e infantil. E o José aqui também. E por que eu preciso do PROC-V com mais de uma condição, né? O PROC-V duplo? Porque eu quero buscar, por exemplo, se eu buscar, eu quero saber quanto que o Pedro vendeu de produto masculino. Se eu colocar somente Pedro, o PROC-V, ele vai ver que tem 3 Pedros aqui. Então ele sempre vai me trazer a primeira opção, tá? No PROC-V ele começa de cima para baixo, na procura vertical. Então ele sempre vai trazer a primeira condição. Então se eu quiser o masculino aqui, saber quanto que o Pedro vendeu de produto masculino, se eu fizer ele de maneira simples eu não vou conseguir fazer isso. Então a ideia é eu digitar aqui, colocar aqui Pedro, colocar aqui que eu quero o produto masculino e que aqui me apareça o total de venda, fazendo com a função concatenar, que eu vou juntar textos. O vídeo anterior a esse foi eu ensinando a fazer a função concatenar, então vou falar brevemente dela aqui para a gente utilizar. Então eu vou abrir aqui, vou colocar mais uma coluna aqui. O que a gente vai fazer é colocar uma coluna de cálculo aqui que depois você pode ocultar. Então eu vou criar um identificador aqui para esses dados. Eu vou criar um identificador único para cada linha aqui nesse caso, nesse exemplo que é possível fazer aqui. Então eu vou juntar 2 textos. Vou colocar aqui o concatenar, vou colocar a Maria, vou colocar um espaço aqui só para ficar visualmente melhor e vou colocar aqui o produto. Então aqui em uma célula só, eu vou aqui só arrumar a formatação, colocar aqui ID, pronto. Então aqui em uma célula só eu consigo colocar uma informação Maria feminino. A mesma coisa nas outras, vai ter Maria masculino, Maria infantil, que ele tá juntando esses textos e o tracinho que eu coloquei aqui na função concatenar. Então eu consigo fazer aqui o PROC-V dessa matrizinha aqui, porque agora eu só tenho valores únicos aqui, eu não tenho valores repetidos. Então quando eu buscar Pedro masculino, ele vai buscar por esse tipo de texto, então ele vai achar aqui. Então o que eu vou fazer é igual PROC-V, o meu valor procurado, eu posso fazer a fórmula direto aqui, mas eu vou colocar separado primeiramente para vocês verem. Então o meu valor procurado ele vai estar escondido aqui também, que vai ser o concatenar, é a mesma coisa, Pedro, ponto e vírgula, de aspas dupla, para colocar o tracinho, masculino. Então o meu valor procurado vai ser esse. Se eu colocasse a Maria aqui, ele ia mudar aqui, automaticamente. Mas eu vou deixar o Pedro aqui, que a gente começou com ele. Então o meu PROC-V vai ser o valor procurado. Vai ser esse aqui. A matriz da minha tabela é como eu vou fazer com esse D aqui. Então ela vai ser essa grande aqui. Tá? Vou fixar. O número de índice de coluna. Vou contar qual é a minha coluna que eu quero trazer. Eu quero trazer a coluna de vendas de resultado. Então aqui é a minha primeira, aqui é a minha segunda, aqui é a minha terceira, aqui é a quarta, é a quinta. Então é a quinta coluna. Eu vou colocar aqui o falso. Então ele me trouxe aqui que o Pedro, com produto feminino, ele me trouxe aqui em venda 30. Vou conferir aqui, Pedro masculino, 30. Se eu colocasse aqui Pedro infantil, ele traria aqui 45, porque ele mudou aqui o meu valor procurado. Tá? Ou você poderia colocar a fórmula direto aqui, mas eu geralmente recomendo para você
depois de um tempo ver a fórmula e não entender direito, é mais fácil sempre colocar um idzinho em algum lugar. Mas vou colocar aqui, ó, você pode colocar a fórmula concatenar, que vai ser isso. Vou colocar igualzinho, que nem eu fiz os IDs. Com isso, pronto, ele continua funcionando, tá? E lembrando sempre aqui que a gente recomenda aqui de número índice de coluna para você utilizar a fórmula calls no procv ou a função lins no proch, tá? Isso aqui também funciona com proch. Só você, caso sua planilha esteja elaborada e sua busca precisa ser na horizontal, você vai utilizar o proch ao invés do procv, tá? Então essa maneira que eu recomendo aqui que você faça o procv com mais de uma condição, tá? Então você poderia aqui ter algumas condições que fossem se repetir e você precisasse criar esse D único. A única coisa que você ia ter que fazer é criar esse concatenar maior. Então você ia criar ponto e vírgula, você ia colocar outra célula, ponto e vírgula, outra célula, e você vai poder criar esse D único que vai te permitir fazer o procv onde tem informações repetidas. Se tiver alguma dúvida sobre essa função do procv duplo ou qualquer outra de Excel ou sugestões de vídeo, só você dar uma olhada lá no nosso site, você deixar um comentário, e recomendo que você dê uma olhada no nosso site, que a gente tem algumas planilhas prontas que possam te interessar. Até a próxima, até mais!